Olá, graça e paz. Bom dia, pastora Sandra falando. Vamos então a mais um dia do nosso propósito de 30 dias orando pela família. Hoje é o 25º dia. Vamos falar um pouquinho sobre a família e o desafio da viuvez. Quero ler para vocês um texto que está lá em Ruth, o capítulo 1, o verso 16 e 17. Diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me intes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Talvez essa seja a história de viuvez mais intensa que encontramos registrada na humanidade. São 3 mulheres que quase ao mesmo tempo ficam viúvas. Um quadro que ainda emociona apesar de tanto tempo. Uma nora faz o juramento à sogra de acompanhá-la onde quer que ela fosse, de estar junto, de não abandoná-la. Mas a viuvez atinge de igual modo aos homens. Na Bíblia encontramos Abraão chorando a morte de Sara e tantos outros que poderíamos listar ou que você esteja lembrando nesse momento. A perda do cônjuge é intensamente difícil, pois muitas vezes é a ruptura de sonhos, de projetos juntos que jamais serão realizados. Lamentar a viuvez é necessário, mas é importante que essa lamentação não se torne um estado contínuo. No passado, quando o homem era, na maioria das vezes, o único provedor da família, a viuvez causou muitas dificuldades, com repercussão até os dias atuais. A viuvez não é o fim da vida para o cônjuge que fica. É importante que haja continuidade da família e dos valores até que então foram as bases da família. Em todos os exemplos que encontramos na Bíblia, as viúvas e viúvos experimentaram a presença e a misericórdia de Deus. E hoje não é diferente. Assim como os servos do passado venceram esse desafio, você hoje também será com certeza um vencedor em sua família. Eu acredito que esse é um tema tão dolorido, né? Não sei. Talvez se eu estou falando com alguém que acabou de perder o marido, né? Ou o marido, a esposa. Eu imagino, né? Quando a gente nunca passou pela experiência, por exemplo, eu vi a minha mãe, a dor da minha mãe quando o meu pai se foi. 40 e poucos anos vivendo ali todos os dias, né? Junto. E aí a gente sabe que, na verdade, meu pai era muito aventureiro, assim, ele viajava muito, fugia da minha mãe algumas vezes. Mas só que ele fugia, ele ia para algum lugar sem avisar, porque eu acho que se ele pedisse ela não ia concordar muito, mas ele ia, na cabeça dele, ele ia em busca de algo melhor. Ou ele vinha com um caminhão de mudança, ou ele vinha com o dinheiro. Ele trabalhava, vamos supor que ele ficasse 3 meses lá onde ele estava, e não era a época do celular, né? De você poder mandar um WhatsApp e tal. Então ele ficava lá uns 3 meses e vinha com o dinheiro todo. Ele guardava o dinheirinho e vinha. E a nossa vida foi assim uma aventura. Mas quando o tempo, os anos vão passando, eles vão ficando mais dentro de casa, né? As limitações vêm aí. Então esse tempo assim foi é o tempo grude que eles ficam assim, que é onde um vai, outro vai. É os companheirinhos, né? Os filhos crescem, casam e vão, e aí eles ficam só os dois. Então eles ficam muito apegados. E quando meu pai se foi, meu Deus, a minha mãe particularmente sofreu demais, porque ele acostumou muito mal, ele dava as coisas na mão, ele servia ela o tempo todo,
sabe? Meu Deus! Então ela sofre até hoje, ainda 3 anos, né? É recente, para 40 e poucos anos que a pessoa viveu junto. Ela sofre ainda muito com essa, sabe? Ela, por exemplo, às vezes ela reclama bem assim pra gente. Porque eu tava lá dormindo e ninguém nem vai lá olhar a gente. Ela quer que alguém levante de madrugada e vá lá olhar ela. Daí a gente fala para ela, mãe, o pai fazia isso com a senhora, porque ela mora no mesmo quintal que a minha irmã, mas cada um, né, no seu cantinho. E ela quer que a pessoa levante de madrugada e vá lá olhar. Então a gente ainda conversa com ela, fala, mãe, graças a Deus a senhora tá bem. Quem fazia isso de levantar de madrugada para fazer um chá para a senhora era o pai. Então é difícil para ela assimilar que não vai ter mais chazinho na madrugada que alguém vai levantar e vai dar, porque quem fazia isso era ele por causa dos costumes até que ele deu para ela, né? Que ele dengava ela demais. Então está sendo difícil para ela esse processo de que de madrugada ela não vai ter companhia mais, né? Graças a Deus ela está bem. Eu falo isso para ela. Então eu imagino que não deve ser fácil você viver anos com a pessoa e de repente aquela pessoa é tirada do, da vida, do dia a dia. Ah, eu imagino que a dor não deve ser fácil. Mas eu quero orar com você hoje. Quem sabe você passou por isso, conhece alguém que está passando, tem alguém na família que está passando por isso. Vamos orar. Sempre quando eu vou orar, o Senhor tem me feito lembrar das viúvas, porque a palavra fala, a verdadeira religião é o auxílio aos órfãos e às viúvas. E eu vejo que a igreja do Senhor precisa ter isso como zelo, de cuidar das viúvas. O que será que é importante? A gente até precisa se corrigir, porque eu tenho na minha família, eu tenho minha sogra, tem minha mãe, tem minha tia, né? O que será que é importante para elas que a gente possa se despertar? Sei lá, é uma visita? Então vamos fazer uma visita, compra um bolinho, faz um bolinho e leva. A gente, como eu tenho orado e falado isso para o Senhor, Senhor, desperta-nos. Nós precisamos prestar atenção nisso, né? Não deixar que a solidão seja a companhia das viúvas, dos viúvos, né? Aquelas pessoas que decidem não se casar mais, porque a gente sabe que tem viúva e viúva que querem casar de novo, né? E que acabam casando, glória a Deus. Mas existem alguns, como a minha mãe, Deus me livre de falar em casamento para ela, até porque ela já está com 76 anos, ela não quer casar de jeito nenhum. Já eu ouço umas pessoas na família falando: ai, se Deus preparar, eu caso. Então, mas assim, sabe, que nós, como servos do Senhor, como uma família, né? Principalmente aqueles que estão na família, que a gente possa sair do nosso comodismo, sabe? E fazer mais por essas pessoas, amém? Vamos nos tornar é, a companhia agradável, né? Eu nem falo nada, nem quero entrar em particular nessa história de Ruth, que eu acho a coisa mais linda. Eu acho assim que Ruth faz uma aliança de comprometimento com a sua sogra, que está faltando hoje em dia em todas as relações. Falta no casamento, falta na relação de pais e filhos, esse comprometimento de dizer assim: pare de me pedir para te deixar, eu não vou te deixar. É uma decisão de comprometimento, de relacionamento saudável. Deus, ele é um Deus de relacionamento. Eu vejo que Ruth, por ter tido essa atitude, ela entra para a genealogia de Jesus. Olha que coisa mais linda. Não foi um profeta que apareceu para Ruth e disse: eis que te digo que se você fizer, isso vai acontecer. Não, foi algo do coração. Ela determinou que ela ia fazer aquilo. Fez o que ninguém nunca tinha feito. E Deus honrou sobremaneira a história dessas mulheres. Então, assim, é a decisão de comprometimento, de relacionamento. Deus, ele nunca vai desprezar alguém que honra uma pessoa numa condição desfavorecida. Porque assim, Noemi era viúva. E quando ela fala para Ruth e a outra, a órfã, fala para elas assim: vão, meninas, voltem lá para o seu povo. Aquilo era natural. Aquilo a gente não pode falar da outra como se ela tivesse feito uma coisa errada. Não.
É tipo, dentro do padrão, sabe aquele padrão é, é, da sociedade, era correto ela voltar, ela era livre para voltar realmente. Mas Ruth tomou uma decisão e fez algo que ninguém nunca tinha feito. Inclusive, quando ela chega no lugar onde Deus prepara um resgatador para ela, uma das coisas que ele diz, eu fiquei sabendo, quer dizer, o bom testemunho vai correr. E naquela época nem tinha Facebook e não tinha WhatsApp, hein? Imagine. E o testemunho de Ruth correu. As pessoas comentavam sobre a benfeitoria que ela tinha feito para sua sogra. Ela decidiu não abandoná-la. Então, aquela atitude de honra no relacionamento foi algo assim que Deus poderosamente abençoou ela. Então, se você até eu falo isso para os jovens, né? Porque às vezes existe uma falta de paciência com a melhor idade. Por quê? Porque vai chegando a fase da viuvez, né, a gente, não estou nem falando daquelas jovens, porque quando a pessoa ela é viúva jovem, ela provavelmente vai se casar de novo. É raro uma viúva jovem que, né, não é na hora, lógico, ninguém fica planejando na morte do esposo se casar de novo, mas a gente sabe que porque é jovem, pode se casar de novo, mas a maioria, quando passa já dos 50, a gente percebe que tem uma maioria que decide não se casar de novo. Então, essas pessoas, elas já estão com uma certa idade, o que que acontece? A audição delas fica mais prejudicada, a tecnologia, a pessoa não acompanha o processo, então ela vai ter dificuldade, ela vai perguntar várias vezes, ela vai, como acontecia com o meu pai, a gente ouvia as histórias dele e ele repetia, sabe? E ele contava várias vezes a mesma história, com a mesma alegria, como se fosse a primeira vez. Então é necessário uma paciência. Vamos orar para que o Senhor traga nessa geração uma paciência, um amor, sabe? Para se sentar e ouvir as histórias e dar atenção e dar carinho, porque a gente não sabe quanto tempo mais essas pessoas também vão estar entre nós, não é verdade? Que a nossa marca, a nossa referência seja como Ruth, que por causa de um bom testemunho, Deus abençoou poderosamente. Ela foi escolhida porque ela era uma moça com um diferencial. Então, que Deus venha abençoar as famílias, que ninguém, que haja desistência de querer colocar essa pessoa que ficou sozinha em asilo, né? Como a gente sabe que os asilos estão lotados. É, esses tempos atrás eu ouvi uma história tão triste, né? De uma reportagem de uns velhinhos. Eu chorei tanto quando eu vi uma senhorinha, ela dizia assim: alguém pode dar o recado para minha filha? Eu não quero ir morar com ela. Eu estou bem aqui. Eu sou muito bem tratada. Eu só queria um abraço. Que eu tenho saudades. Imagine que coisa triste, gente. Vamos orar para que haja mais amor, mais paciência, sabe? Um dia essa pessoa que está aí inutilmente no sofá, que não presta mais para fazer nada, que não limpa a casa, que não faz, essa pessoa cuidou da gente. Um dia foi essa pessoa que lavou a roupa, que fez comida, que penteou o seu cabelo, que cuidou de você. Vamos orar e pedir ao Senhor mais paciência e mais amor na prática. Pensar que tudo aquilo que nós fazemos hoje, nós estamos declarando. Sabe a lei da semeadura? Você está declarando como que você quer ser tratado amanhã ou depois. E quando for a sua vez, é assim que você quer ser tratado? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero colocar diante da tua presença, Pai. Ah, meu Deus, queremos orar sobre esse tema da viuvez, Senhor. Senhor, que o Senhor venha de encontro, meu Deus, para que o viúvo e a viúva possam experimentar a graça da tua presença. Senhor, que a solidão, que a depressão,
Que o desespero não venha ser companheiro, Senhor, desse homem, dessa mulher, mas que ele venha experimentar a presença do Senhor. Que o Senhor venha, Pai, colocar, meu Deus, a família de uma maneira, Senhor, amorosa em volta dessa pessoa, meu Deus, para que ela não se sinta sozinha, abandonado. Deus, que a lamentação e a murmuração não se tornem um estado contínuo na vida dessa pessoa, meu Pai. Para que essa pessoa viúva prossiga firme na continuidade da família, Pai, procurando ser bênção na vida dos filhos, dos netos. Oh, Jesus, em teu nome, Pai. Oh, Jesus. Ah, Senhor. Deve ser uma hora tão difícil e eu te peço, Pai, que o Senhor traga, Senhor Jesus, o consolo do céu, o conforto, o Espírito Santo. Tem horas que palavras nessa hora não consegue expressar, meu Deus, o que uma pessoa pode sentir e a adaptação diária, meu Deus, dessa pessoa. Ah, Senhor, eu quero orar pelos viúvos e viúvas. Senhor, que a família não venha desistir e colocar essa pessoa no asilo. Eu quero orar, Senhor, nesse momento por todos aqueles que estão passando além da viuvez por motivos de enfermidade. Quantas pessoas, Senhor, que quando são ativas, elas são usadas até mesmo falando da igreja. A gente vê aquela pessoa ativa na igreja, trabalhando, fazendo, pregando. E quando essa pessoa ela fica na idade, meu Deus, onde vem a enfermidade, Senhor, existe uma maioria que fica abandonada. Oh, Jesus, tantas enfermidades, como o Alzheimer, aqueles que são acometidos, Senhor, por essa doença cruel, que traz o esquecimento, meu Deus, a pessoa vai ficando esquecida. Ela vai esquecendo a história, as pessoas. Oh, Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Eu clamo ao Senhor. Pai, vem agir, meu Deus. Trazendo o Senhor Jesus na família, Pai, o amor e a misericórdia. Que não haja esquecimento, meu Deus, abandono, Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Aqueles que acabaram recentemente de passar por esse processo da perda, da viuvez, que o Senhor venha, Pai, suprir as necessidades, meu Deus. Não permita que ninguém entre em depressão. Em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos em unidade, Senhor, orando e clamando por aqueles que estão passando, Senhor, por um momento difícil. Em nome de Jesus, meu Pai. Acorda a tua igreja, nós queremos acordar, Senhor, e fazer alguma coisa, e fazer a diferença, cuidando das viúvas, obedecendo a tua palavra, Senhor, que é a verdadeira religião, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.